Ô, Carlos, lá na Barrilete, né, tem vários temas de livros de futebol, né? Tem de Sim. história, de sociedade, de seleções, formação tática, boleiros, livros infantis também. Quais livros que mais saem lá? Os temas de livros que mais são vendidos? O livro mais vendido é o que eu mais indico também, que é o Futebol ao Céu e à Sombra do Galeano. E a gente vê muito pesquisador acadêmico indo lá também. Então a nossa estante de sociedade, ela vende muito também. O pessoal, há uma produção importante, principalmente na PUC aqui de São Paulo, Uhum, na UFRJ e na USP. Eles têm publicado livros importantes sobre futebol, estudos acadêmicos, e a procura tem sido bem alta. legal. Mas só para entender, o que que são essas divisões? Assim, o que que é a categoria sociedade? São temas relacionados à sociedade em si. O futebol como um elemento dentro da sociedade. Entendi. Não como uma biografia, não como uma história de uma seleção, uma ficção. É o futebol inserido na sociedade mesmo. Porque, por exemplo, tem um livro de futebol, entre aspas, que, assim, para mim é uma aula de história que conta na época do nazismo, né? Foi na época do nazismo, foi a Hungria que tinha o Honvéd com o Ferenc Puskás e não sei o quê. O pessoal deserta quando viaja para fora da Hungria. E aí eu não lembro qual é o livro, é Futebol e Guerra, que mostra esse livro tá esgotado. que uma galera que era da resistência falou assim, cara, a gente vai enfrentar os caras da Gestapo e não sei o que, cara, vamos a ver e vamos ganhar deles, porque a gente vai morrer mesmo, Uhum. entendeu? Então, pô, já que vão matar a gente mesmo, vamos ganhar dos caras. Ah, mas se a gente, pô, de repente eles vão deixar a gente trabalhando se a gente perder. Não, cara, vamos pra cima e não sei o que, e ganharam dos caras. Cara, isso aí é história, cara, isso é história pra caramba. Então, assim, tem muitas questões de gente que eu tô vivendo isso muito agora no livro do Dejan Petkovic, que é questão de, porra, ele nasceu num país chamado Iugoslávia, de repente o país não existe mais, cara. Ele podia vestir a camisa da seleção brasileira em 2002. Porque a partir do momento em que o país não existe mais, ele poderia ter a nacionalidade que ele quisesse. Uhum. Como o Puskás, por exemplo, jogou uma Copa pela Hungria, jogou outra pela Espanha. Teve outro, o Di Stéfano jogou uma pela Argentina, jogou outra pela Espanha. Então, assim, o Petkovic tinha jogado pela Iugoslávia, ele poderia não tem mais a Iugoslávia, ele poderia vestir a camisa da Sérvia, teve uma época que era Sérvia e Montenegro, até jogou a Copa como Sérvia e Montenegro, e não sei o quê, mas ele poderia requerer uma nacionalidade brasileira e jogar pela seleção brasileira, porque o país dele não existe. Então, cara, o futebol é uma síntese da humanidade. As coisas que acontecem num jogo, as aberrações, assim, o futebol tem sempre, quando você pensa que já viu tudo de futebol, acontece um negócio que você nunca imaginou, né? Assim, o cara, porra, tem um pênalti que a bola bate no travessão, o goleiro sai pra comemorar, a bola quica e volta. Cara, são coisas assim, cara, que se você fizesse, aí o cara vai falar, isso não existe, cara, isso não existe, isso aí é literatice, e não sei o que, não, e o futebol faz isso, faz coisas assim, eu nunca vou esquecer que eu tinha 12 anos em 87 e eu fui num Flamengo e Santa Cruz, que era véspera da semifinal da Copa União, o Campeonato Brasileiro de 87. E aí tava 2-1, 2 gols do Zico. E aí na reta final, o Maracanã tava com 105 mil pessoas, cabia, né, nessa época. E aí na reta final, ali 45 do segundo tempo, já tá todo mundo no túnel indo embora. Pô, aí o Alcindo sofre uma falta. Pô, vamos ver a falta e depois a gente vai embora. O Zico faz uma cobrança antológica e faz o terceiro gol. E eu lembro, naquele momento, todo mundo que estava ali no túnel ia ver a falta e ir embora. Todo mundo voltou e sentou de novo no concreto, cara, porque 3-1, 3 gols do Zico, um gol desse. Enquanto o juiz não apitar, vai acontecer. E se eu fosse embora na hora? Eu lembro em 89, teve uma Copa América no Rio, eu tô subindo a rampa da preliminar, que eu fui para o jogo Brasil e Paraguai, tô subindo a rampa na preliminar, e o osso, eu falei, meu Deus, o que eu perdi? Maradona, pô, manda do meio de campo contra o Uruguai, a bola no travessão, e eu perdi aquilo, que eu queria ver essa preliminar. Então, assim, o futebol, cara, você vai pro estádio e não sabe o que pode acontecer. É uma síntese da vida. Isso é muito louco. Aliás, nisso aí tem uma curiosidade. Você tava na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, 27 de novembro de 2021. Você tava em qual torcida?
Na do Palmeiras, que foi onde sobrou o ingresso. E você viu o gol do Daverson? Vi. Ah, vi. tá, porque Foi- a quantidade de torcedores palmeirenses que nem eu, né? Eu não fui no jogo, mas a quantidade de torcedores que falam, meu, foi incrível. Eu não vi o gol, mas foi incrível. Porque o gol do Daverson foi na hora que terminou o segundo tempo. Aí geral tava super Sim. apertado, né? Falou, meu, deixa eu dar um esvaziar ali e depois eu volto. Então tinha muita gente que tava na fila do banheiro que só ouviu o gol, que foi logo, acho, 4, 5 minutos da prorrogação ali já. E foi, Já saiu o gol a do hora do Davinho. gol do Daverson foi uma avalanche. Na hora eu tava de boné, tava de óculos, eu perdi tudo. Não consegui enxergar, fiquei tateando aqui bancada procurando meu óculos. Foi uma emoção grande. Apesar de São Paulino, foi Então, emocionante. Eu esse momento. queria entrar nesse lado porque eu gosto muito de futebol, eu amo futebol, eu jogo futebol, já tive time de várzea, tudo. Mas eu sou palmeirense. Eu acho que eu não conseguiria sentir uma emoção Uhum. por outro clube que não fosse o Palmeiras. Como é que é pra você, assim, entrar na emoção de outros torcedores, né? Porque você viajou durante suas férias, não sei pra quantos países você já foi, quantos jogos que não são do São Paulo você já viu. Como é que é essa sensação de viver o futebol em outros times? Aí eu sigo muito a linha do próprio Galeano, que eu falo, é o meu ator favorito. Ele tem a primeira crônica dele no Futebol ao Sol e à Sombra, ele fala que ele é um mendigo do bom futebol, que ele fica zanzando pelo mundo, pelos estádios, à procura de uma jogadinha perfeita. E eu sempre segui essa linha de viajar para ver futebol, e não só o jogo em si dentro de campo. Eu gosto de ver a arquibancada, eu gosto de ver os cantos da torcida, eu gosto de ver a movimentação pré-jogo, pós-jogo, comer nas barraquinhas ali perto. E em especial, a final da Libertadores de 21, a gente já estava 2 anos praticamente sem poder entrar no estádio, né? Uhum. E eu sentia muita falta de estar ali, sentia aquela vibração que eu sempre frequentei no Morumbi. E na hora do gol do Daverson, aquilo foi catártico, assim. Eu falo que a minha dignidade são paulina ficou um pouco de lado naquela hora, porque foi impressionante. E aí, nessa mesma viagem, até que eu encontrei em Montevidéu uma livraria especializada em futebol. Aí atravessei o Rio da Prata, fui para Buenos Aires, lá tem outras 2 livrarias que também só falam de futebol, e aí que foi que me deu o estalo, para ter uma livraria de futebol especializada no Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem uma só de futebol, a gente tem no Rio de Janeiro a Folha Seca, que tem um acervo muito impressionante sobre futebol. É futebol e samba. Sim, futebol, é cultura carioca, né? Eu falo que a Folha Seca é a síntese do Rio de Janeiro, uma das minhas livrarias preferidas no mundo. E em Campinas tem a livraria Pontes, do seu Reinaldo Pontes. também, que ele tem um andar todo dedicado, ele é uma livraria generalista, mas eles têm um andar todo dedicado a futebol, que também é uma referência para o Brasil inteiro. Mas só de futebol não tinha, do jeito que eu pensei, assim, fazer uma coisa meio que um boteco, um ponto de encontro, ainda não tinha. E me conta sobre... Eu queria entender mais sobre essas categorias, porque pra mim, assim, futebol, até antes de vocês chegarem aqui, pra mim, literatura de futebol era só aqui. Sim. Era a biografia, a história, e aí você fala mais aqui, já falou de sociedade, né, que seriam praticamente estudos ali, Uhum. né? Aí tem seleções, formação tática, boleiros e o base, né, que são livros infantis. Enfim, conta um pouco mais sobre essas categorias e ao todo quantos livros que tem na livraria? O nosso acervo está entre 400 e 500 títulos. E a gente não quis fazer uma divisão meio lógica ali, de biografias, de literatura, de literatura nacional, internacional. A gente quis brincar um pouquinho. A nossa estante de boleiros. Boleiros são as biografias. Certo. Biografias, perfis de jogadores. Aí clubes. São livros sobre histórias dos clubes. Tá. Seleções também, histórias das seleções. A história, aí sobre a história do futebol em si. A base, que a gente, ao invés de ter uma sessão infantil, é a base. A formação tática, são os livros que falam sobre... Quadrinhos também, né? Aqueles Quadrinhos livros de também quadrinhos. a gente tem alguns também. E... Para criança, livro para criança, né? Isso é super importante. Sim. E assim, acho muito bacana essa tua ideia de brincar com isso, porque tem no livro de futebol, por exemplo, aqui tem 2. Isso aqui é uma biografia, esse aqui não é, esse é um livro de liderança.
E aí, se você pega esse Futebol e Guerra, que eu não lembro qual é o nome, é um livro de história. Sim. E se você pega aquele do meu amigo Sérgio Rodrigues, O Drible, O Drible é o um Drible é um romance. romance. É um lindo romance. É um romance. Então, assim, existem várias searas, o futebol em várias. E você brinca muito bem com essa questão aí, eu acho. Assim, eu tô até com uma dúvida. Só homens frequentam a livraria ou você Não. tem visto O público é dividido, meio a meio. mulheres Vem estão muitas chegando legal? mulheres. Muitas mulheres, elas vêm. E a gente toma uma cerveja juntos também, conversa. Sabe que eu lembrei agora, eu já li um livro sobre história do futebol, não me recordava, era 1942, o Palmeiras vai à guerra. Sim, Já leu esse livro? tenho lá. Ainda não li, mas eu tenho no nosso acervo. Esse livro pro palmeirense, a última frase do livro, ele termina com a frase do o Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. Porque, não, é que a Assim, história, né? Que a conta gente sobre fala que o São Paulo tentou roubar o Palestra Exato, Itália. Né? quase- então. Controversa, mas... Mas a história, ela é muito bem contada ali. Acho que, óbvio, o cara é um palmeirense que escreveu o livro, né, e tal. Mas acho que é um relato bem interessante. Mas eu tenho esse sentimento, quer dizer, eu tive esse sentimento, porque nós somos irmãos, a gente cresceu numa casa de 4 filhos homens, 2 palmeirenses, 2 corintianos. E por mais que eu odiasse o Corinthians, eu respeitava a rivalidade, porque eu sabia que eles gostavam tanto do Corinthians quanto eu gostava do Palmeiras, que não era uma coisa que eu identificava no São Paulino em geral, né? O São Paulino, muitas vezes, era aquele cara que, pô, o time tá lá na semifinal da Libertadores, tá torcendo pra caramba. Mas quando não tava, ele, não, nem tô vendo NBA agora, não tô nem vendo futebol. Então, eu tinha um pouco disso, e o livro foi muito legal pra retratar essa história. Eu tinha lembrado desse livro. Não... E aí você vê esse livro que você falou, é um livro de história. História. Porque total. o pessoal, porque Palmeiras era palestra, só que entra a guerra, cara, e tudo que é ligado ao nazifascismo, então assim, lá no Rio de Janeiro tinha o Bar Berlim, hoje virou Bar Lagoa, mas era Bar Berlim com cores branca e verde. Cara, João Saldanha, a galera jovem da época, cara, foi apedrejar e não sei o quê, porque os donos eram alemães. Então assim, cara, o futebol tem a ver com história. E aí o Palestra Itália teve que mudar de nome para ser Palmeiras por conta da guerra, por conta da aliança de Getúlio ao aliado contra o eixo. Então, assim, o pessoal não se atenta a essa questão. E em qualquer livro de futebol, você vai pegar, seja uma biografia, um livro de liderança, um livro sobre história, um romance, você vai pegar coisas que servem para sua vida particular, cara. São sei lá, qualquer coisa, cara. O Renato Gaúcho, por exemplo, ele perde uma Copa do Mundo por causa de uma noitada que o Tele Santana deu e ele passou da hora, e por causa de uma noitada ele perde a Copa do Mundo. E aí, de repente, ele vira treinador, cara, tudo que ele quer passar pros caras, cara, não faz isso, porque você pode, sabe, assim como o Neymar, essa recuperação do Neymar, olha a diferença para a recuperação que o Pedro levou. Entendeu? E já voltou, já é um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pra vida, cara, pra vida. O futebol, ele tem um poder gigantesco. Eu acho que as mulheres nunca vão entender isso, mas a Maite Proença, ela fez uma crônica muito bacana, se vocês conseguirem resgatar, não sei se já leram, porque ela na época estava namorando o Rodrigo Paiva, né? Que era o assessor do Ronaldinho, do Ronaldo, da seleção, enfim. E aí, de repente, ela falou, pô, vou lá na pelada lá do Chico Buarque, lá do Politeama, não sei o que, o Rodrigo joga lá, já até joguei comigo, já agarrei lá contra o Chico Buarque. E aí, o que acontece? Ela tá lá vendo os amigos jogando futebol, de repente a porrada come, um xinga o outro, não sei o quê, e aí ela consegue botar a emoção dela falando, caramba, cara, os caras são amigos há 30 anos por causa de uma bola, acabou o negócio, cara, e ela ali, cara, assim, tensa, ela libera para as mulheres a questão. Acaba o jogo e ela, caramba, os caras eram amigos, eu sou amigo da mulher dele, não sei o quê. Cara, eles voltam do vestiário depois do banho, porra, já tomando um chopp, já marcando negócio. E ela fala, cara, nós mulheres não temos isso pra fazer com as nossas amigas, entendeu? Não temos essa válvula de escape assim. E aí, quer dizer, olha o que é o futebol, cara. Quem não entende, um ET que entra aqui vai achar que, cara, que acabou a amizade, entendeu? Então, o futebol é muito, muito, muito além, muito transcende o jogo. Futebol transcende o jogo.